Oi, tudo bem? Só tô vindo dar um avisinho rápido. Pra quem não sabe, eu fiquei sem computador, eu avisei lá nas minhas redes sociais, siga lá, que de vez em quando eu sumir daqui eu explico lá o porquê do meu sumiço. E nesse caso eu fiquei sem computador, não deu pra eu postar os vídeos que eu tinha gravado. E é isso aí, então vocês vão ver o especial de Natal em janeiro. Eu espero que tudo bem pra vocês, porque foi feito com muito carinho e é isso aí. Falou! Oi, meu nome é Raíssa e esse é o Literatura e a véspera de Natal! Eu nem gosto tanto assim de Natal, mas o meu quase conto de fadas favorito é natalino, então eu tô vindo aqui contar um pouco pra vocês. Eu já fui em peça, já assisti filme, foi a primeira história que eu contei pro meu bofe, aliás, eu não sei se é normal você sair contando história pros outros, eu espero que sim, porque eu faço isso com certa frequência, mas o livro... Ai, o livro não me desce! E eu tô falando... de O Quebra-Nozes. Eu vou separar os tempos do vídeo pra você já ir direto pra parte que você quer assistir. Eu deveria ter feito isso com Lolita. Eu vou fazer isso com Lolita. Eu vou deixar aqui no card se você tiver interesse pra ver o vídeo que eu resumi e resenhei Lolita. E caso eu não tenha separado em tempos, por favor, comente, porque provavelmente eu esqueci. A história original foi escrita em 1886 por Eta Hoffmann. Eu sinto muito se o nome dele, quando abreviado, fica Eita. Então eu vou falar assim, eu espero que pelo menos o Hoffmann esteja sendo pronunciado corretamente. Ele nasceu em 1776 no território que atualmente é a Rússia, mas na época era a Prússia. E ele nasceu num período muito delicado porque tinha uma urgência de consolidar a literatura daquela região. Ele foi contemporâneo aos irmãos Grimm, por exemplo. Até no período de 1816 a 1916 é conhecido como os anos de ouro dos contos de fadas alemães e dos contos folclóricos por conta disso, porque eles começaram a resgatar essas histórias pra conseguir consolidar, sabe? Pra conseguir unir e não deixar que aquela parte caísse no esquecimento, já que tava ali um jogo social e territorial que tava trazendo mudanças, até por isso que a Prússia não existe mais. Acontece que Hoffmann, ele escreveu algumas histórias, alguns contos de fadas, e por não terem surgido, né, suas histórias não terem surgido através da oralidade, e por terem um autor em si, que não é o que a gente vê em contos de fadas, por exemplo, não tem uma autoria a maior parte das vezes, algumas pessoas não consideram e consideravam os seus textos reais contos de fadas, porque era a história contada por alguém. Sabe? Fez sentido? Alexandre Dumas, o cara que escreveu Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo, também viveu ali naquela mesma época que Hoffmann, e ele pegou esse texto, ele traduziu para o francês, que era a língua mais falada do mundo na época, fazendo com que a história até que se popularizasse, e ele também tirou um pouco dos elementos mais sombrios da história, né, para deixar ela um pouco mais dinâmica, um pouco mais infantil, e ele também colocou alguns elementos culturais de outras regiões para que não fosse consumida só pelas pessoas daquela região, até porque, por exemplo, a troca de presentes em cada país da Europa tem uma data diferente, alguns é no Natal, outros no Ano Novo e assim por diante. As duas versões aparecem nesse livro, mas eu só vou falar a primeira porque as diferenças assim não são tão grandes, o enredo é exatamente o mesmo, mas depois no final do vídeo eu vou falar quais são as diferenças, né, as discrepâncias entre uma versão e outra que eu consegui notar. A história começa com Mary e Fritz, dois irmãos, olhando pela fresta da porta para conseguir enxergar os presentes que eles vão ganhar hoje na noite de véspera de Natal. E eles estão lá super ansiosos, a Mary ganha uma boneca e um vestido, e o Fritz ganha alguns bonequinhos com cavalos e um cavalo de madeira. E eles estão lá super felizes e a Mary repara que na mesa tem um quebra-nozes e ela já se afeiçoa por ele. E também a gente é apresentado para o padrinho do Selmayr. Ele é dito como uma pessoa extremamente inteligente, é um ótimo inventor, é um ótimo relojoeiro, só que ele é bem esquisito. Ele usa uma peruca de vidro porque ele é careca, ele usa um tapa-olho, é extremamente magricela, usa um casaco amarelo todo desbotado. O cara é meio esquisito. Fritz, o irmão da Mary, quebra o quebra-nozes, ela fica super sentida e é por isso que depois, quando sua família vai dormir, ela continua lá cuidando do quebra-nozes na sala e perto de outros brinquedos. E ela começa a ouvir alguns barulhos e aparecem diversos camundongos na sala, mas como ela não tem medo de rato, ela fica de boa. O problema é que o chão começa a vibrar e começa a aparecer areia e terra e argila, e surge o Rei dos Ratos, uma criatura que é um rato com 7 cabeças. Vale a observação de que o termo Rei Rato surgiu na Europa bem antigamente, lembrando que lá não era muito higiênico e tinha infestação de ratos. E acontece que, às vezes, um rato, a cauda dele enrolava com o de outro rato, e de outro rato, e de outro rato, e ficava um bolo de animais. E acabava que esse nó se calcificava por conta de dejetos, então fezes, urina, gelo.
E depois acabava que não dava mais pra soltar eles. O que a gente, assim, o maior que a gente tem conhecimento hoje tinha 32 cabeças. Voltando à história, acontece uma grande guerra, né, entre os bonecos e os ratos, com aquela violência própria que acontecia em livros antigos infantis. Não é nada muito gráfico ou pesado, mas tem um pouco de violência. Vou ler um trecho aqui pra vocês entenderem o nível de violência que tem no livro, tá? Um camundongo penetrara na corcunda do polichinelo, e como a raposa daquela história do jovem espartano, devorava-lhe as entranhas. Tipo, não é nada muito gráfico, mas ainda tem violência. Tá tendo a guerra, Mary corta o braço, desmaia, e quando ela acorda, ela tá na cama dela, com o médico do lado dela, a mãe, e eles falando que ela vai ter que ficar de cama até que ela sare e tudo mais. Nisso, o padrinho do seu Meyer vai visitá-la e conta uma história pra ela que é o ponto que eu só aceitei que se eu esperava algo fofo dessa história, ele nunca ia chegar. Que é como o quebra-nozes se tornou quebra-nozes. Se o enquadramento mudou, vocês fingem que não reparou, porque eu acabei de chegar da rua porque eu fui buscar isso aqui, ó. Isso daqui é um cabinho que vai ligar no meu celular e vai passar as coisas para o meu pendrive. Ele é do Fragela. Isso porque eu tô sem PC, então eu tenho que passar tudo pra cá pra depois poder editar. Isso daqui vai facilitar muito a minha vida. Aleluia. O padrinho então começa a contar para Mary que existia uma rainha que estava fazendo toucinho para o marido e a rainha Camundonga pediu um pedaço. Ela deu, só que em seguida todos do reino da rainha Camundonga também quiseram um pedaço e eles devoraram todo o toucinho. O rei ficou muito puto e pediu para um excelentíssimo inventor chamado Drosselmeyer fazer uma invenção que pudesse vingá-lo. E é assim que se criou a primeira ratoeira. A rainha Camundonga era muito esperta, então ela não caiu naquilo, mas os filhos, netos, parlamentares, geral morreu. E ela ficou muito mal com isso e jurou vingança à rainha, que estava grávida. Quando a criança nasceu, ela era muito bonita, mas ela morria de medo, no caso a rainha mãe da criança, morria de medo que a rainha Camundonga conseguisse se vingar. Então por conta disso, ela deixava diversas pessoas cuidando dela, gatos cuidando, deixava pessoas na porta, portas trancadas. Mas numa noite, a Camundonga consegue entrar no quarto e amaldiçoa a criança, mas assim, ela não amaldiçoou pouco, gente, ela amaldiçoou muito, mas muito, porque olha a aberração, ficou muito feia, ficou feia demais, ela deixou muito feia a criança, nossa, tadinha, ficou com pena, ficou muito feia. O inventor, então, foi convidado, né, convocado, vamos ser mais francos, para que consertasse a criança. E ele não conseguiu, e a única coisa que restou dessa tentativa de conserto foi essa ilustração horripilante de uma criança desmontada como se fosse um boneco. Horrível. Então o inventor tem a ideia de pedir ajuda para o astrônomo que viu nas estrelas que só dava para curar a criança se encontrassem uma nossa de difícil de encontrar e difícil de abrir. E se isso já não fosse problema o suficiente, ela tinha que ser aberta por um cara que a vida inteira usou botas e nunca fez a barba. Eu se fosse criança, eu já aceitava que eu tava amaldiçoada pra sempre, entendeu? O rei, descobrindo isso, então deu o prazo de 14 anos pra eles procurarem e assim eles saíram em uma viagem e o inventor acabou perdendo o cabelo por conta de calor e perdeu o olho por conta de uma flechada. Que conveniente, não é? Coincidência? Você não acha? Eles deram uma volta ao mundo, não acharam a noz, e só quando eles voltaram pra cidade e eles foram na casa do irmão do Drosselmeyer, que era o inventor, o cara tinha noz e o filho dele nunca tinha feito a barba e sempre andava de bota, ou seja, eles encontraram 2 em 1. Tadã! Tudo deu certo, ele entregou a noz, a princesa voltou a ficar bonita, só que pra ninguém mais cair na maldição de ficar horripilante, ele deveria dar 7 passos pra trás. Acontece que a rainha Camundonga atrapalha, é pisoteada numa cena até levemente nojenta, com a descrição um pouquinho desnecessária, e ele acaba ficando horripilante por conta disso. O quebra-nozes que a gente conhece agora. Aquele rato horripilante de 7 cabeças é filho da rainha Camundonga e estava procurando vinganças do quebra-nozes, já que ele tinha, teoricamente, assassinado a mãe. Mary melhora, quebra-nozes consegue derrotar o Rei Rato e ele entrega as 7 coroas do Rei Rato para Mary como símbolo da sua gratidão. E aí ele a leva para o reino dos bonecos, onde tudo é feito de doce, tudo é bonito, tudo é feito de ouro e pedras preciosas e ela fica encantada. Só que Mary, num pulo, ela acorda na cama, vê que toda aquela terra de bonecos foi tudo um sonho. E ela acaba chegando num dia perto do boneco e diz que jamais o abandonaria. E aí ela desmaia
De novo, é um conto de tipo umas 100 páginas, isso porque tá na edição de bolso, e ela já desmaiou 2 vezes. Isso não é susto, amiga, isso é desnutrição, é falta de ferro. Quando ela acorda, a mãe avisa que ela tem visitas, e é o sobrinho do Drosselmeyer, e nisso ele fica sozinho com ela, explica que ele realmente era o quebra-nozes e agradece por ela ter cuidado dele durante todo esse tempo, e a pede em casamento, e ela aceita, e a família comemora. Só que eles só podiam se casar no ano seguinte, ou seja, quando ela tivesse 8 anos, pra ficar menos pior. Na verdade, eu não sei se isso deixa as coisas menos pior, mas ok. Tipo, o casamento entre menores de idade foi uma prática muito comum durante muitas épocas da história da humanidade em muitos lugares diferentes. Só que 8 anos tá até um pouco abaixo dessa faixa, sabe? Acredito eu que era pra fazer uma coisa tipo, nossa, as crianças alcançaram seus sonhos, aquelas coisas de namorinho de criança, sabe? Eu acho, não tenho certeza. Eu suponho que seja isso. Eu espero. Vamos às diferenças! 1. A altura do Drosselmeyer. Enquanto na versão do Eta, que é a original, ele era baixinho, na versão do Dumas ele é alto. 2. Os brinquedos que ajudam o quebra-nozes contra os ratos são diferentes em cada uma das histórias. 3. Na versão original, a Louise, que é a irmã mais velha do Fritz e da Mary. 4. Na versão original, quando a Mary está encamada, ela consegue ouvir a voz do quebra-nozes dizendo que é muito grato por todo o apoio que ela já deu a ele, só que ele ainda precisa de mais ajuda dela. 5. O padrinho, no conto original, conserta os dentes do quebra-nozes depois que ele é quebrado pelo Fritz. 6. Na versão do Dumas, que é essa versão que eu acabei de contar, a história toda foi contada em um dia. Já na versão do Eta, ela é contada durante 3 dias, se não me falha a memória. 7. O Drosselmeyer não visita o irmão no conto original, e sim o primo. 8. O quebra-nozes, no conto original, ele tem uma certa aversão ao padrinho, porque atrela a ele a culpa de tudo que lhe aconteceu. E ele tem até um tom meio sarcástico quando a Mary cita o padrinho para o quebra-nozes. Vou mostrar. Ah, esse é o lago que certa vez o padrinho Drosselmeyer queria fazer. É sim, e eu mesma sou a menina que vai acariciar o querido cisnezinho. O pequeno quebra-nozes riu com sarcasmo, de um jeito que Mary nunca tinha visto antes, e então disse: mas o tio jamais seria capaz de construir uma coisa assim. A senhora talvez sim, querida senhorita... Nome difícil da menina que é a Mary. Mas não vamos ficar cogitando sobre isso. Vamos embarcar para cruzar o lago. Então, basicamente, o cara não gosta do padrinho. Eu acho até um pouco justo. Por fim, eu vou falar sobre a edição que eu tenho, tanto a parte técnica, quanto a minha opinião, tanto sobre a história, quanto da edição. Beleza? Beleza. Essa é a primeira edição, publicada em 2020 pela Zahar. O livro tem umas 340 folhas em papel Polysoft, que dá conforto na leitura e conta com mais de 230 ilustrações. Essa é a capa. Essa é a lombada, essa é a contracapa e essa é a folha de guarda. Ela se repete tanto no começo quanto no final, tá? A capa parece ter uma espécie de verniz soft. Trouxe vocês de volta pro tripé para agora falar a minha opinião pessoal sobre a edição e o que eu acho dessa edição. Linda! Eu acho ela maravilhosa. Gosto muito desse cabelo que fizeram com os ratos, eu acho que ficou uma coisa muito inteligente. Gosto muito desse efeito de borrado que colocaram de desgaste, fazendo com que as cores se misturem. Isso faz com que os elementos conversem muito entre si, não parece uma coisa meio robótica ou que as partes não são partes da mesma coisa. Os elementos conversam muito bem. Eu achei a diagramação muito gostosa, as letras não são pequenas, eles deixaram bastante respiro nas páginas. E eu gostei muito dessa diagramação onde o texto conversa com as ilustrações. Isso dá um sentido de continuidade, sabe? E eu acho muito gostoso ler livro desse estilo. Olha aqui! Lindo demais! Acho muito bonito fazer esse tipo de coisa. Eu não curti muito a lombada, mas eu sei que esse é o próprio estilo da Zahar, então é mais questão minha de gosto, isso não é propriamente um defeito, é que eu gosto de coisas mais escandalosas e ela é bem discreta com relação às lombadas. Então não chega a ser um defeito, é como se eu pedisse milkshake e quisesse sem leite, porque eu não gosto de leite, sabe? Algumas palavras ou ilustrações acabam passando um pouquinho de uma página para outra, eu não sei se vai aparecer na câmera, aqui ó, tá dando pra ver, mas isso é normal, tá? É porque se eles usassem uma gramatura maior no papel, o
o negócio ia ficar muito pesado, o livro ia ficar muito grande, ia ficar muito mais caro, então não compensava. Não é nada que atrapalhou, pelo menos a minha leitura, a minha experiência não mudou nada. Agora, o que eu realmente considero um defeito nesse livro é isso aqui. Não abre! Isso dificulta um pouco a leitura quando você vai ler, né? Principalmente a parte ali do meio do texto. Eu não sei se foi um erro de planejamento, eu não sei se é porque é uma edição de bolso. Essa é a única edição que eu tenho da Zahar por enquanto, mas eu não gostei disso, tem que ficar forçando o livro, e por ficar forçando ele, acaba que fica com isso aqui, ó. Eu não sei se dá pra ver, não sei se vai focar, mas fica começa a desgastar, começa a abrir o verniz. Isso daqui não é propriamente um defeito, eu tenho outros livros que também ficam aqui nesse cantinho, eu não sei se é algo próprio do verniz, eu não sei se tinha como evitar, mas é algo pra você prestar atenção caso você tenha essa edição, tá? Porque aqui é uma das partes mais sensíveis do livro, é uma das partes que é mais difíceis pra cuidar, porque ela se desgasta só porque você tá lendo, é igual aquela lombada que abre quando você lê. Agora, com relação à história, eu detestei tudo, achei tudo feio, tudo ruim, detestei. Fui ingênua de ir esperando algo fofo de uma coisa que é do século XVIII, se eu não me engano, e infantil? Sim, mas isso não tira o fato de que eu fiquei indignada, porque eu tinha uma visão um pouco mais floreada da coisa, que era o que a gente vê no balé, por exemplo, ou vê na adaptação, né, da Barbie, é o que a gente espera. Se começar a tremer a câmera, vocês já sabem quem é que tá na mesa. Meu bebê. Na minha opinião, as adaptações melhoraram muito a história, conseguiram consertar pontos. Não derruba! As adaptações realmente melhoraram muito essa história. É tipo V de Vingança. Por favor, não me matem, mas eu explico depois. É a mesma coisa, sabe? Nesse caso, o livro não é melhor do que a adaptação cinematográfica, nem de longe. Mas a execução é muito gostosa, a forma parece que é mesmo que você tá ouvindo aqueles contos de fadas de filme, sabe? Era uma vez, é até assim mesmo que começa o conto. Então assim, é muito gostoso de ler. De todo o livro tem só uma cena que eu achei fofa, que tá na página 245. Caso você tenha essa edição ou caso você tenha interesse em comprar, vá nessa página. É a única parte que eu achei fofa do Quebra-Nozes, só. E eu gostei muito da frase final também. Ela me fez lembrar muito daquela frase do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Então eu gostei bastante. Essas são as partes que eu gostei. De resto, eu achei assim, detestável. Bom, gente, é isso. Espero que você tenha gostado. Feliz Natal pra você, caso você comemore Natal. Caso não, um bom feriado. Espero que você consiga descansar. Não esquece o joinha, comentário, caso você tenha gostado ou não gostado de alguma coisa do vídeo, para que eu sempre tenha uma ideia do feedback de vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, isso é muito importante, me ajuda demais a trazer mais vídeos como esse. E é isso, gente. Me siga nas redes sociais. Tchau!